A realidade da fé cristã é inconfundível. Mesmo aqueles que não creem em Jesus como Salvador e não decidem seguir os seus ensinos, precisam conceber de forma inteligente que a fé cristã realmente influencia o mundo. Jesus não foi só um homem que mudou a história. Jesus não foi só um homem que estabeleceu no calendário, né, do mundo uma ideia de antes e depois de Cristo. Jesus realmente foi o Deus que se encarnou, viveu a humanidade plena e estabeleceu um princípio ético moral que realmente influencia toda a humanidade. Fé cristã é uma bênção, não só para levar para o céu, mas, sobretudo, para transformar-nos como cidadãos de excelência para viver nesta terra. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Como você sabe, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2024. E assim como nós fizemos na lição dos adultos, nós faremos agora também na lição dos jovens. Nesse trimestre, nós não teremos os monitores, né? Não teremos projeção das imagens, com a gente fazendo as marcações nos textos bíblicos, até para te mostrar, como falamos também na lição dos adultos, que é possível o professor de escola dominical que não tem em suas mãos a disponibilidade tecnológica como nós temos na academia de pregadores, de fazer uma projeção, de fazer as marcações de forma visual para os seus alunos, é possível sim ministrar uma aula de excelência. É possível ministrar uma aula de excelência. Então, neste segundo trimestre de 2024, é isto que nós faremos. Estudaremos nesse segundo trimestre uma revista com a seguinte temática: o padrão bíblico para a vida cristã. Vamos estudar sobre a relevância da fé cristã para a humanidade. O padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os escritos das Sagradas Escrituras. Nesse segundo trimestre, temos uma revista de 3 lições, escrita pelo pastor Alexandre Coelho, que é gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nossa querida CPAD. Ele é bacharel em letras, teologia e direito, é autor de várias obras, de vários livros publicados pela CPAD. Ele é também palestrante, conferencista de escola bíblica dominical, professor dos CAPEDs desenvolvidos pela CPAD e é pastor na cidade do Rio de Janeiro. O pastor Alexandre Coelho vai nos conduzir por uma jornada para entendermos a relevância da fé cristã para a nossa vida. Nesta primeira lição do dia 7 de abril de 2024, nós estudaremos sobre a realidade da fé cristã. É muito importante deixar claro para você nesta primeira aula, como eu sempre faço questão de dizer, que a primeira lição do trimestre é uma lição que faz, na verdade, uma abertura do trimestre. A última lição faz o fechamento, logicamente, e durante a segunda e a 12ª lição, nós temos o desenvolvimento da ideia, do currículo do trimestre. E é isso que vai acontecer nessa nossa primeira aula. Nós vamos fazer a abertura do trimestre falando sobre a importância da realidade da fé cristã. Depois nós vamos falar sobre diversas realidades que a fé cristã nos apresenta, que são realidades transformadoras para a nossa vida. Como eu sempre digo, não só para nos levar para o céu, mas para nos transformar enquanto cidadãos para viver aqui nesta terra. Então, como falamos, lição de número 1, dia 7 de abril de 2024, o título da nossa lição é A Realidade da Fé Cristã. O texto principal está em Isaías, capítulo 55, e o versículo 3, que nos diz o seguinte: Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. É claro que esta é uma fala de Deus com Israel, estabelecendo para Israel um princípio divino. O Senhor está dizendo: olha, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. O que nós aprendemos
com esse texto principal da nossa lição. Se dermos ouvidos à voz de Deus, a nossa alma viverá. A alma é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Então, o segredo da humanidade está em dar ouvidos à voz de Deus, porque isso realmente projeta em nós a verdade da nossa essência, que está ligada ao próprio Deus, que é o nosso Criador. O resumo da nossa lição nos diz que a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. O que é algo relevante? Você parou para pensar nisso? A gente sempre fala, isso é relevante, relevante, mas o que é algo relevante? Algo relevante é o que é importante para promover resultados. É algo que é tão importante e relevante que sem que aquilo ocorra, a gente não tem os resultados que nós esperamos. Então a fé cristã, ela é relevante e extremamente necessária para a humanidade. Me lembro de algumas décadas atrás, talvez 2 décadas e meia, eu assisti, aliás, uma palestra, uma fita de vídeo, algo que nem existe mais hoje. Eu assisti uma fita de vídeo de um palestrante muito conhecido no Brasil, antigo, chamado Daniel Godry, e ele estava palestrando para empresários do Bradesco. E no início da palestra dele, ele projetou uma imagem que todos conhecem como a imagem de Jesus. É claro que eu não estou dizendo que é a imagem de Jesus, mas é uma imagem que nos reporta para Cristo. E ao fazer esta projeção, ele disse assim: "Olha, vocês conhecem esse homem? Vocês sabem quem ele é?" E ele disse: "Olha, você pode até não acreditar no que ele ensinou. Você pode até não querer segui-lo, você pode até efetivamente não crer nele, mas uma coisa você tem que realmente, conceber: ele foi um homem que influenciou as pessoas, ele foi um homem que os seus ensinos transformaram a humanidade. Então o que nós aprendemos com Jesus e a fé cristã? Jesus estabeleceu um padrão de humanidade para a nossa vida. Jesus realmente foi o homem. É claro que ele foi Deus e que viveu a humanidade plena. A gente aprende isso estudando cristologia. Mas Jesus verdadeiramente foi o homem que viveu nessa terra e gerou um modus de vida que nos projeta para a plenitude da humanidade. Afinal de contas, Deus nos criou para ser humanos. Somos seres espirituais, mas Deus nos criou para sermos humanos. E nesta humanidade de Cristo, nós encontramos o verdadeiro padrão e a essência da nossa humanidade. Então, fé cristã, e nós vamos aprender aqui hoje que a fé cristã, ela é, na verdade, um princípio cristão estabelecido por Deus para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida humana, ela é realmente relevante e extremamente necessária para toda a humanidade. Vamos à leitura do nosso texto bíblico, que está no evangelho escrito por João, capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 17, versículos 14 a 17, na continuação da nossa leitura do texto bíblico. Deu-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Peço que os tires do mundo. Não peço, aliás, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Capítulo 1 do Evangelho escrito por João, João faz um registro, e é claro que no texto bíblico não está aqui desde o versículo 1, falando sobre a divindade do Filho, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E então, a partir do versículo 14, João diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esta encarnação de Cristo, a materialização de Deus no seio da humanidade, ela foi muito importante. E nós vamos aprender na lição de hoje, aliás, por que era necessário que Deus se encarnasse em Cristo. Nós vamos entender isso plenamente ao entendermos também a importância da fé cristã para toda a humanidade, não só para a nossa vida como crentes. E aí, em João capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal. João registra a oração sacerdotal quando o próprio Jesus fala com o Pai. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Na verdade, os discípulos foram chamados de cristãos na igreja que estava em Antioquia, mas aqueles que eram os seguidores de Cristo, Jesus já os concebia como cristãos. Então, a oração sacerdotal é como Jesus estivesse dizendo ao Pai o seguinte: Olha, eu sou o Cristo e eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Assim como eles, que são os cristãos, estão no mundo, mas do mundo eles também não são. Então, quero pedir ao Senhor que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Nós precisamos ter esta consciência como cristãos, de que nós estamos no mundo ao qual nós não pertencemos. E assim como Cristo esteve no mundo, neste nosso mundo, e não pertencia ao mundo, mas ele se deteve aqui por uma missão, nós precisamos entender que nós estamos no mundo ao qual nós não pertencemos e estamos detidos neste mundo pela vontade do Pai, por uma missão que o próprio Pai estabeleceu para a nossa vida. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre a origem da fé cristã. E neste primeiro ponto, o primeiro parágrafo vai tratar sobre o cristianismo e a sua origem. O cristianismo e a sua origem. Onde está a origem do cristianismo? Em Cristo. É claro que se nós formos tratar sobre o reino de Deus, a implantação do reino de Deus, eu leciono espiritualidade cristã e quando leciono espiritualidade cristã, falo desta implantação do reino de Deus, a gente vai perceber que Deus implantou o seu reino desde o Antigo Testamento. Ao longo da história, várias ações de Deus promoveram a implantação do seu reino em diversos momentos da vida da humanidade. Como diz aqui nos Estados Unidos, step by step. Deus veio implantando o seu reino em todo o tempo. E este reino ele é consumado em Cristo. Então, simples nós pensarmos como foi que surgiu o reino de Deus? Em Cristo, o cristianismo e a sua origem. Jesus estabeleceu o reino de Deus. A prova disso é que João Batista apareceu no deserto da Judéia e ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. Ou seja, aquele reino de Deus que ao longo da história da humanidade Deus trabalhou para implantar, realmente chegou em Cristo. E este Cristo que estabelece o reino, estabelece também o cristianismo do reino. Então, os agentes do reino, os adeptos do reino, aqueles que são envolvidos pelo reino são cristãos. Porque Cristo estabelece o reino e os cristãos são os imitadores de Cristo que estão vivendo o reino de Deus ainda na terra. No finalzinho aí desse nosso parágrafo, o pastor Alexandre diz que a expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia. É o registro de Atos capítulo 11, versículo 26. Eu gosto desse texto para fazer alusão aos cristãos, porque a ideia prática deste texto, e a Bíblia diz que em Antioquia foi o primeiro lugar onde os irmãos, os discípulos, foram chamados de cristãos, e a ideia deste texto é a seguinte: estava ali em Antioquia vivendo aquela turma, os discípulos, eles estavam vivendo ali. E de repente eles começaram a se destacar com atitudes diferentes na sociedade. Então os moradores de Antioquia se perguntam: quem é esse pessoal que está aí? Quem é esse povo? Eles vivem de forma diferente. Eu quero te recomendar, aliás, abrindo um parênteses aqui, principalmente para você, professor, eu quero te recomendar a ler
um escrito chamado Carta a Diogneto. Se você jogar lá no Google, Carta a Diogneto. Não se sabe se esse Diogneto foi uma pessoa ou uma autoridade, mas um cristão escreveu essa Carta a Diogneto falando sobre o que é ser cristão. É um documento lá dos idos da igreja primitiva. Leia, porque você vai entender o que era, na visão realmente da igreja primitiva, ser cristão. E o que é, na visão de Cristo, ser cristão. Mas então, fechando o parêntese, a sociedade de Antioquia começou a observar que haviam pessoas ali que tinham uma atitude diferente. Eu imagino que alguém perguntou: quem é esse pessoal? Quem é esse povo que age diferente entre nós? E alguém disse: ó, esse pessoal aí, eles são seguidores do mestre deles. E o mestre deles ensinou para eles tudo o que eles fazem. E talvez a pessoa perguntou: tá, mas quem era o mestre deles? Ah, Jesus, chamado Cristo. Então morreu, ressuscitou. Eles falam que ele foi embora para o céu. Eles falam porque alguns possivelmente não acreditavam. É claro que nós cremos. Ó, ele foi embora e eles continuam reproduzindo as atitudes dele. Aí eu imagino que alguém em Antioquia falou: não, então se eles são seguidores de Cristo, se eles reproduzem atitudes de Cristo, então nós vamos chamá-los de cristão. Então, o que é ser um cristão? É repetir as atitudes de Cristo. Então, a origem do cristianismo está em Cristo. Segundo parágrafo do primeiro ponto, pastor Alexandre vai tratar sobre o cristianismo e seu livro. O cristianismo e seu livro. Eu costumo dizer que toda disciplina que se preza tem um livro base. Imagine o seguinte: seu filho vai para uma faculdade, ele vai estudar numa faculdade, está lá estudando e ele nunca aparece com um livro. Aí você pergunta para ele: filho, você está estudando em algum livro? "Não, pai, estou fazendo esse curso aí, mas não estou estudando livro nenhum, não." Eu falo: "Ué, mas essa faculdade sua é séria? Não tem material didático nessa faculdade? Não tem nada que disciplina esse curso que você está fazendo? Não tem uma grade curricular? Não tem nada disso?" Pois é, o cristianismo ele também é assim. Por ser sério, ele está alicerçado em um livro. E que livro é esse? A Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é o livro da revelação de Deus. A Bíblia Sagrada não é só um registro da fé de Israel. A Bíblia Sagrada é um livro da revelação de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: por que o cristianismo não se fundamenta numa fé oral? Por que ele não está fundamentado na oralidade? Por quê? Fé cristã precisa estar alicerçada em princípios. Quando a gente estuda principalmente a formação do Novo Testamento, a gente vai perceber isto. E foi necessário uma revelação de Deus escrita para que essa revelação de Deus escrita não fosse modificada ao longo do tempo, para que seja preservada a mensagem no decurso do tempo. Pastor Alexandre Coelho diz isso aí, ó. Além de lida, consultada e estudada. Fé cristã não é uma fé oral, ela é uma fé alicerçada em princípios sólidos, princípios verdadeiros. E a Bíblia Sagrada foi o livro mais testado de todo o mundo. Bíblia Sagrada foi o livro, que as pessoas mais duvidaram em toda a história da humanidade, e ela foi aprovada em todos os testes que ela foi submetida. Então ela é o livro mais traduzido, mais lido, mais vendido, é o livro com a maior quantidade é o maior compêndio literário, a maior quantidade de reunião de autores diferentes ali. Então, a Bíblia cristã, a fé cristã está alicerçada nos princípios da palavra de Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O cristianismo e sua mensagem. O pastor Alexandre nos propõe aqui que o cristianismo está baseado em algumas premissas. Quais são as premissas? Primeiro, é que Deus existe que criou todas as coisas. Segundo, é que ao criar o ser humano, Deus fez o homem sem pecado. O homem esqueceu-se de Deus, pecou contra Deus, desobedeceu a Deus e atraiu para si a morte física e a morte eterna. Outra coisa importante que o pastor Alexandre Coelho nos propõe aqui é que o cristianismo ensina também que Deus iniciou um processo de redenção da humanidade. Então, eu quero resumir esse terceiro parágrafo para você em 3 pontos fundamentais, para nós entendermos o que é a mensagem do cristianismo. Qual a mensagem do cristianismo? Primeiro, o cristianismo fala sobre a revelação de Deus. Quem é Deus? A revelação dele. E essa revelação de Deus é tão intensa no cristianismo, que começa a partir de Cristo, é que Deus desce para falar conosco cara a cara, da mesma altura. Algumas pessoas, eu já vi ensinar que Jesus se encarnou e era preciso Jesus se encarnar para que ele nos conhecesse, sentisse as nossas dores e realmente intercedesse junto ao Pai por nós. Isso não é verdade. Jesus não se encarnou para nos conhecer, porque ele é Deus, e como Deus ele é onisciente. Embora enquanto esteve encarnado se deteve na humanidade, a gente aprende isso ao estudar cristologia, mas ele é Deus e como Deus, repito, é onisciente. Jesus não se encarnou para nos conhecer, mas ele se encarnou para que nós conhecêssemos Deus. Não seria possível conhecermos Deus pelos nossos próprios esforços, mas Deus veio, desceu, se encarnou para nos olhar cara a cara, para falar à nossa altura. Então, a mensagem do cristianismo revela Deus. Em segundo lugar, a mensagem do cristianismo revela a origem do homem. A origem do homem em todos os seus aspectos. A origem do homem enquanto ser criado, a origem do homem enquanto homem perfeito, sem pecado, a origem do homem enquanto um ser pecador, a origem do homem enquanto um ser também pronto para ser regenerado. E a mensagem do cristianismo revela a redenção da humanidade. Se a mensagem do cristianismo revela a origem do homem e Deus diz, façamos,
conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A mensagem do cristianismo revela a queda, mas revela o esforço de Deus para restaurar a humanidade. Segundo ponto da nossa lição, a fé cristã e os valores absolutos. E é importante deixar claro aqui, meus queridos, que o cristianismo trabalha com absolutos, são valores absolutos, são valores plenos. Nós, seres humanos, somos muito voltados para questões paliativas, valores paliativo. O que é algo paliativo? Aquilo que não atende toda a nossa necessidade, mas é aquilo que, de forma limitada, deixa a gente um tanto quanto feliz. Tem pessoas que dizem assim: "Ah, mas se eu não posso ter tudo isso que eu gostaria, então pelo menos eu vou ter isso aqui". São valores paliativos, isso é coisa de ser humano, de humanidade, e é um trabalho psicoemocional que nós fazemos para, consolar o nosso coração e equilibrar as nossas emoções quando nós não conseguimos chegar na plenitude daquilo que nós gostaríamos. Mas Deus não. Deus trabalha sempre com valores absolutos. Para Deus, pecado é pecado, redenção é redenção, certo é certo, errado é errado. Pronto. Então, o cristianismo, a fé cristã, trabalha com valores absolutos. Primeiro parágrafo, a ética, o certo e o errado. E o pastor Alexandre nos diz aí que sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar com base nos resultados obtidos se o que fizemos foi certo ou errado. Um rapaz um dia me perguntou assim: "Quem inventou a ética? Onde surgiu a ética?" As pessoas discutem isso. Nós sabemos que vivemos num mundo relativista, nós sabemos que vivemos num mundo que é avesso aos valores absolutos e, na verdade, não que, todo ser humano não tem essa noção. Todo ser humano tem uma noção dos absolutos, mas é mais confortável a gente se afastar dos absolutos para que a gente não assuma a nossa responsabilidade, não é verdade? Tá sério. É mais confortável não acreditar em valores absolutos para nos afastarmos da nossa responsabilidade. Como eu sempre faço nas aulas, ó, eu vou falar aqui na câmera fechada para você perceber algo que eu quero que você entenda na sua plenitude. Nós precisamos entender que, certo ou errado, nós não podemos flexibilizar a nossa conduta por ser confortável. É ético e moral e, sobretudo, inteligente que a gente assuma a responsabilidade. Eu não posso querer transformar o certo em errado só porque eu quero fazer errado. Eu preciso ter coragem de dizer: "Ok, está errado, mas eu vou trilhar o caminho errado". Pronto. Ou não, está certo e eu vou me esforçar para trilhar o caminho certo. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade que quer transformar o certo em errado e o errado em certo. E ao invés de assumir as responsabilidades dessas suas próprias atitudes, preferem terceirizar a responsabilidade para tentar viver de forma mais confortável. Minha gente, jovens, nós precisamos entender o seguinte: o que é certo e o que é errado. Nós precisamos ter a coragem de assumir isso. Queridos, vamos ao segundo ponto deste ao segundo parágrafo deste segundo ponto, a necessidade de um absoluto. Por que é necessário existirem normas absolutas? Porque senão vira bagunça, gente, senão vira bagunça. Eu lembro que uma vez uma moça me disse assim: "Não, mentir, na verdade, não é mentir. Mentir é criar uma nova verdade". É verdade isso? Não quer dizer que cada um vai criar a sua própria verdade? Então, se a minha verdade é minha, se a verdade do Josimar que está gravando aqui comigo é dele, se a sua verdade é a sua verdade, então cada um tem que viver no seu próprio mundo. É verdade. Então a gente não podia nem viver em comunidade, porque a partir do momento que a gente vive em comunidade, nós precisamos de uma norma absoluta. Ó, perceba que eu não estou falando nem em princípios de fé cristã agora. Eu estou falando de um princípio de convivência. Se você estudar, por exemplo, a história do direito, você vai perceber a verdade do que eu estou te dizendo. A partir do momento que eu resolvo viver em comunidade, eu preciso entender que a minha verdade, ela não é absoluta nesse ambiente. Ela é absoluta para mim. Voltando-se para a fé cristã, tem pessoas que querem o seguinte: "Ah, não, mas na igreja eu vou fazer o que eu quero". Ah, é, na minha casa aliás, nem na minha casa eu faço o que eu quero, vamos falar a verdade. Porque na minha casa eu convivo com a esposa, com filhos,
Então a gente nunca, meus amigos, isso é coerente. Se você não quer pensar nisso como fé cristã, pense nisso com coerência. Em lugar nenhum do mundo a gente está totalmente livre para agir do jeito que a gente quer. Nós sempre estaremos restritos por alguma regra normativa. Então nós precisamos de um absoluto. E aí no final deste parágrafo, o pastor nos diz, o nosso comentarista, ele nos diz, pastor Alexandre Coelho diz assim: definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nessa vida e a recompensa delas na eternidade. Diga não, em nome de Jesus, ou se não for em nome de Jesus, em nome da inteligência. Para você que não quer acreditar no nome de Jesus, mas é claro que tudo que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus. Diga não ao relativismo pela inteligência, pela coerência e, sobretudo, pelos princípios do Evangelho. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: certo e errado. Pastor Alexandre Coelho nos diz o seguinte, ó: na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor, de que não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano, a Bíblia, a palavra de Deus, aponta que, aos olhos de Deus, há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano. E a orientação se baseia na natureza do próprio Deus. Quando nós estudamos princípios da revelação de Deus, nós aprendemos sobre revelação geral e revelação especial. A revelação geral, ou aliás, primeiro, a revelação especial, ela se dá através da palavra de Deus, da pessoa e da obra de Cristo. Isso é a revelação salvífica. Como é que eu conheço a Cristo como meu Salvador? Através da palavra, através da pessoa e da obra de Cristo. Mas existe uma revelação chamada de revelação geral. E a revelação geral, ela se dá através de algumas formas. Pelo menos duas, através da natureza, a própria natureza declara a existência de Deus. Revelação que existe, mostrar Deus. E através da consciência humana, própria consciência humana. Todos nós nascemos com um princípio de consciência humana. E este princípio de consciência humana é muito importante. É disso que estamos tratando nesse terceiro ponto, sobre esse princípio de certo e errado. Ó. Consciência, eu fiz questão de escrever isso aqui para não esquecer. Consciência moral é um princípio da revelação geral de Deus. Todos nós temos uma consciência moral. Você não precisa ensinar nada para um menino que está engatinhando. Ele quebra a jarra de vidro da mãe e você pergunta, ele tenta esconder. Os animais, tem vários vídeos, hoje eu estava vendo um vídeo desse na internet, de cachorros, que são animais domésticos, o bichinho sempre que fez um trem errado dentro de casa. E quando você chega e briga, ele já se afasta. Por quê? Porque ele é claro que nós não estamos falando de consciência, porque animal não tem consciência, mas é um princípio do que é certo e do que é errado. Isso já existe na consciência humana. E de onde você pensa que isso surgiu? Isso surgiu desse princípio da revelação de Deus. Aí você vem me dizer: "Não, mas os princípios que a Bíblia diz são princípios", como é que são os termos que as pessoas usam hoje? Princípios fundamentalistas. Não, são princípios ligados à consciência moral. Terceiro e último ponto da nossa lição, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. A mensagem do cristianismo sempre foi relevante. Ô, gente, sabe uma das coisas que mais me encanta na Bíblia, e aí eu não falo nem como pastor, eu falo como ser humano, como pessoa mesmo, é que a Bíblia é a palavra de Deus, desde há 6.000 anos atrás. Aliás, desde há milhares, em torno de 6.000 anos atrás. A Bíblia é a palavra de Deus há 5.000 anos, há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 1.000 anos, 2.000 anos, há um século. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia sempre foi a palavra de Deus. Em qualquer lugar do mundo e em qualquer geração, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela disciplina a vida humana. Então, ela é a mensagem de Deus para a nossa vida. Terceiro ponto, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. Primeiro parágrafo, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. E aí, o nosso escritor, o pastor Alexandre Coelho, inicia com uma fala de certo pensador que disse que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar: onde estava Deus nesse momento? A resposta é: Deus estava sentado no seu trono, tendo o controle de todas as coisas do mesmo jeito. O profeta
Naum disse, me parece capítulo 1º, versículo 3: "Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade". Deus sempre tem o controle de todas as coisas. O cristianismo sempre tem uma mensagem de esperança, porque ele promove restauração. É uma fé prevalecente. O cristianismo tem uma mensagem, e isso aqui eu não estou falando de coaching, não que eu tenha nada contra o coach, eu tenho formação em coaching, é claro, de forma séria. Eu não estou falando aqui de evangelho da prosperidade, teologia da confissão positiva, ou teologia da prosperidade, evangelho da confissão positiva, embora o evangelho prospera, embora a teologia é positiva. Não estou falando disso, eu estou falando de uma mensagem de esperança verdadeira. Salmo de número 9, me parece. Olha, deixa eu ler aqui para você. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo de número 9, para você entender o que é essa mensagem de esperança do evangelho. Deixa eu ver se é esse aqui. Salmo número 9, versículo 18. Olha esse texto bíblico, que magnífico. O necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O necessitado não ficará para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. A palavra de Deus tem uma mensagem de esperança. Em segundo lugar, a salvação de Deus é para todos. Segundo parágrafo. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também promoveu a salvação para todos por meio também de um homem. Isso aqui é coerência. Deus é coerente. Se o pecado de Adão chegou até nós, a obediência de Cristo também nos alcançou. Isso é extremamente coerente e relevante, minha gente. Isso é maravilhoso, isso é justiça de Deus. Alguns podem até falar, mas eu não merecia o pecado de Adão. Merecia porque hoje a gente faz pior do que Adão. Mas nós também não merecíamos a graça de Deus através de Cristo. Então, ó, 0 a 0. Pô, Deus é coerente. A misericórdia de Deus veio sobre a nossa vida e a salvação é para todos. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. O rei está voltando. Por que é importante entendermos que Jesus está às portas? Primeiro, porque ele voltará para implantar o reino de Deus. Será o reino, a plenitude do reino. Hoje vivemos o reino de Deus já e ainda não. Já porque ele já chegou. Ainda não porque ele não está na sua forma plena. Mas muito breve, Jesus virá para plenificar o reino de Deus em nossa vida. E em segundo lugar, ele virá para restaurar todas as coisas. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8. Ele vai restaurar os filhos de Deus, que somos nós, mas toda a natureza será restaurada. Paulo diz que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção até agora. Que essa esperança esteja viva em nós e que a fé cristã seja realmente relevante na nossa vida, e que essa realidade da fé cristã seja cotidiana na nossa história até a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Como você sabe, as nossas aulas de jovens são de 20 minutos. Essa primeira geralmente fica maior, a gente faz a parte introdutória toda, mas na semana que vem estaremos aqui na nossa segunda lição do trimestre e você não pode perder. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.